Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. A partir de hoje faremos a abordagem do capítulo 9 do Evangelho de João e leremos inicialmente os versos 1 até o 12, pois assim nos diz a palavra de Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Meus amados, este capítulo começa com o terceiro dentre os 7 milagres realizados por Jesus e especialmente selecionados por João para fazer parte desse seu evangelho, sendo que este é um dos 4 que não figuram em nenhum outro dos evangelhos, ou seja, a cura do cego de nascença. Por ter nascido cego, aquele homem jamais havia visto a luz. Antes de proceder à cura do homem, Jesus novamente fez a seguinte afirmação: Sou a luz do mundo. E após ter feito tal afirmação, dispôs-se então a curar o cego. Jesus realizou tal milagre a fim de oferecer mais um sinal, apontando para o fato de que ele é a verdadeira luz que veio ao mundo a fim de iluminar a todos os que andam em trevas. O texto lido revela que os discípulos de Jesus estavam mais preocupados em querer saber quem de fato havia pecado para que aquele homem tivesse nascido cego, se fora ele mesmo ou seus pais. Pois era uma crença geral dentro daquele povo que toda doença era decorrente de algum pecado cometido pela própria pessoa ou por seus pais. Mas se o homem já havia nascido com tal enfermidade, como poderia ele ter cometido pecado? Tal hipótese não seria provável, a menos que os discípulos tivessem sido influenciados pelo entendimento dos rabinos de que as crianças são capazes de pecar estando ainda no ventre materno. Os rabinos pensavam assim com base em textos como o do Salmo 58, verso 3, e Gênesis 25, versos 22 a 26. A outra alternativa seria, portanto, a mais provável. Seus pais é que haviam cometido pecado. Mas nós sabemos que isto não acontece necessariamente desta forma. Ainda que a doença, o sofrimento e até mesmo a morte tenham se tornado uma realidade após o pecado do homem lá no Jardim do Éden, não é verdade que toda enfermidade, sofrimento ou morte seja decorrente de algum pecado pontual cometido por alguém. Jesus respondeu à pergunta que lhe fizeram da seguinte forma: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Com isto, ao invés de buscar as razões para o sofrimento, Jesus apontou para o fato de que até mesmo a enfermidade, o sofrimento ou a morte têm como propósito final a manifestação da glória de Deus na pessoa do Cristo. E viu ali naquela ocasião uma excelente oportunidade para manifestar na vida daquele homem as obras de Deus. Por isso demonstrou o seu amor e misericórdia para com o cego, pois ao invés de julgá-lo,
propôs-se a prover cura para o mesmo. Amor, misericórdia e muito mais foi manifestado na cura daquele cego de nascença. Jesus aproveitou para testar a capacidade de obediência e a fé daquele cego ao cuspir no chão e untar os seus olhos com o lodo resultante do pó e da saliva misturados, ordenando a seguir que fosse até o poço de Siloé para ali lavar os olhos, a fim de passar a enxergar. João finalizou o relato desta cura com o testemunho simples e despojado dado pelo cego, que a fez parecer um ato trivial, pois simplesmente afirmou o homem: fui, lavei-me e agora vejo. Simples assim. Este milagre não se tratou de um caso de restauração, mas de recebimento de visão, pois aquele homem havia nascido cego. João, o evangelista, registrou o espanto que tomou conta dos seus vizinhos e dos que antes o conheciam como mendigo, pois custaram a crer que aquele homem era aquele cego de nascença que andava ali aos arredores. Mas o homem tirou todas as dúvidas residuais ao declarar: sou eu. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Meus amados, nós precisamos compreender a dinâmica do amor e da misericórdia num mundo que anda apressado, que enxerga tudo por vista e não por fé, e que faz leituras superficiais a respeito dos fatos, assim como aqueles discípulos. Precisamos aprender o que de fato significam as palavras do profeta Oséias, que o próprio Senhor Jesus reiteradas vezes repetiu: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Deus quer enxergar no coração do seu povo um espírito misericordioso, assim como existe uma necessidade da parte do povo de enxergar a misericórdia de Deus. Precisamos aprender com o nosso Senhor a exercitar a misericórdia no nosso dia a dia, pois ao nosso redor existem muitos que ainda precisam ver a luz que é Jesus. A vida e o ministério dele foram caracterizados por esta palavra: misericórdia. E o seu ministério e vida, como se tem caracterizado, meu irmão, minha irmã? Reflita a esse respeito. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, obrigado porque o Senhor Jesus apontou mais esse sinal registrado por João para aquelas pessoas à sua volta, de que ele é a luz que veio ao mundo. E enquanto ele estava no mundo, ele iluminava as pessoas que jaziam em trevas. E quando ele abriu os olhos daquele cego de nascença, ele mostrou um sinal de que isso era verdadeiro. Porque o Senhor veio para tirar o homem não das trevas da visão física, mas veio para tirar o homem das trevas espirituais, da falta de entendimento. E ao invés de ficar julgando a origem do erro, do mal que se estendeu sobre a vida daquele homem, o Senhor tão somente dispôs-se a usar de misericórdia e a prover para aquele homem em amor. E nós sabemos, Senhor Deus, e vamos ainda tratar da outra parte da história, de que isso redundou em bênção ainda maior para a vida daquele homem. Mas nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina que nós temos que ter uma visão diferente, olharmos não por vista, mas por fé, para a necessidade das pessoas à nossa volta e exercermos, sim, misericórdia, porque o Senhor quer misericórdia e não sacrifício da nossa parte. Que possamos, com isso, mostrar ao mundo que Jesus é a verdadeira luz que iluminou a nossa alma e que quer iluminar a alma de tantos outros, por louvor da sua própria glória. No nome dele é que nós oramos. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.